TV Fátima, programa Pedagogia em Ação. Hoje a gente está aqui com o primeiro período da pedagogia do Instituto Fátima e vamos estar conversando com elas a respeito da importância do pedagogo na prática educacional. Quem vai ser a primeira a responder essa pergunta é a Lucelli. Aí, Lucelli, o microfone é seu. Vai lá, dá seu recado. Olá, tudo bem? Bom, eu vejo o pedagogo como um personagem principal da educação. E eu acho que a educação se constrói, na verdade, não só com os profissionais de educação, com a diretoria. Eu acho que tudo é uma formação, é um conjunto de pessoas. Eu acho que a família tem que estar envolvida, tem que haver um estímulo com relação à cultura para que haja uma boa educação no país. A educação, para mim, no meu ponto de vista, é como se fosse uma grande fábrica. Entende? Não tem como alguns produtos saírem com as especificações técnicas erradas. Entende? Porque senão essa fábrica terá pouca duração de vida. Só que fábricas, gente, podem fechar as portas. Escolas públicas não. Então, vamos valorizar mais os profissionais de educação, o pedagogo, e vamos dar mais importância ao que move realmente a nação. É isso. Massa! Então, olha só, pessoal. A gente aqui falando a respeito disso, da questão da educação, da valorização do profissional. Não sei se vocês sabem, mas há uma certa discriminação que rola, principalmente na prática pedagógica, a respeito dos pedagogos. E aí, galera, o que vocês acham a respeito disso? Existe mesmo uma discriminação com o pessoal da pedagogia, você acha? Fala aí pra gente, o microfone é seu. Existe sim uma discriminação, né? É tanto que o professor, o pedagogo, ele sempre fica em última opção no Brasil, né, que é o país que a gente vive. Então, eu acho assim que o pedagogo ele fica em último caso, sendo que ele teria que ser bem mais valorizado, né? E assim, sendo que na pedagogia o pedagogo ele leva a emoção para a sala de aula, porque sem emoção não poderia existir o pedagogo, porque temos que ter emoção para educar. Temos que ter emoção para ensinar uma criança. Nós temos que ter uma base de tudo. Eu acho que a emoção, ela envolve em todos os sentidos. Legal, legal, legal. Emoção. Mas e aí? Agora a pergunta que não quer calar. Será que a pessoa, quando é muito emotiva, ela não se dá mal na escola? Será que você ser muito emotivo, você acaba somatizando os problemas dos seus alunos? E aí, como é que fica essa história? O que você acha? O professor, ele deve ser um pouco mais frio ou ele deve ser realmente só emoção? O microfone é seu. Boa noite. O que eu penso a respeito é que se o professor for muito emotivo, se ele absorver demais os problemas dos seus alunos, ele não vai conseguir exercer um bom trabalho. Então ele tem que ser mediador. Ele não pode se envolver tanto, mas ele também não pode ser frio a ponto de não ver o que os seus alunos estão passando. Porque às vezes a emoção do aluno, o déficit de atenção do aluno pode ser porque ele não está entendendo o que o pedagogo está passando, pode ser que ele não está entendendo o que o educador está passando. Então, o professor, o pedagogo, o profissional de educação, o profissional da escola, a base de uma escola, ela tem que ser, ao mesmo tempo que ela tem que ser fria, ela tem que ter os momentos de emoção, tem que ter os momentos de frieza, os momentos de pulso forte, porque só assim, só mediante as coisas que a gente consegue fazer um bom trabalho, se equilibrar aquilo que faz e desenvolver bem e com sucesso aquilo que faz. Legal, 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 legal. Uma das coisas que a gente está vendo aqui é que a rapaziada está afinada com a questão da educação. Mas também tem outros problemas que eu considero problemas pesados. A questão da violência. No dia a dia, as escolas têm passado muito por isso. Aumento do tráfico de drogas, aumento da confusão, briga de gangue, a falta de respeito com os profissionais da educação. E aí? O que você acha, Milene, a respeito da violência na educação hoje? Como é que você vê isso? Como será que a gente, que mexe com pedagogia, podia tentar dar uma resolvida nesse assunto? O microfone é seu. Boa noite. Lidar com gente é uma coisa muito difícil, porque é muito mais fácil você fazer uma tarefa individual do que você se relacionar. Porque relacionar gera conflitos, cada pessoa tem suas mazelas e é difícil isso. Então assim, o professor, cabe a ele estar
sabe, às vezes se cedendo em alguns momentos, participando da vida do aluno, porque assim, o nível de violência realmente cresceu muito. Hoje os jovens estão super violentos, não sei qual o motivo, são muitos estresses, a geração de hoje é muito diferente, então isso acaba que atinge a educação do nosso país, do mundo inteiro. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada. Inclusive, Milene, acho até que isso aí que você falou a respeito de buscar alternativa é muito interessante, até porque eu vou falar agora. Por exemplo, o que nós na escola devemos ser? Conteudistas ou misturar com a tecnologia, com os esportes, com a cultura, trazer uma escola mais ativa, uma escola mais dinâmica, ou ficar naquela escola de sempre, no conteúdo e tal, conteúdo. Há uns tempos atrás, nos anos que se passa, a gente viu que acontecia no Brasil uma prática de volta, assim, a buscar dentro da educação para que ela se tornasse mais prazerosa. Eu lembro que na minha época tinha um camarada que escreveu um livro chamado O Homem que Calculava, de Maltaban. Esse cara é Maltaban, nem sei falar o nome dele direito, mas na verdade ele nem árabe ele era. Ele era o quê? Ele era um carioca que sacava bastante da história árabe e inventou altas histórias. Para quê? Para que as pessoas gostassem de estudar de matemática. Então eu faço minha pergunta ali agora. Chega comigo, vem cá. E aí, o que você acha dessa brincadeira de transformar a matéria numa coisa prazerosa, num momento de prazer, num momento onde que você não está só estudando, não está só buscando saber, mas também está curtindo? O microfone é seu. Pois é, Malbatan, ele, por incrível que pareça, quando ele era aluno, ele não gostava de matemática. E conforme o tempo foi passando, ele descobriu que quando ele se divertia com os números, ele poderia aprender mais. Então, com o passar do tempo, ele se formou em História, em Geografia e resolveu que iria trazer o divertimento, iria trazer o lúdico para dentro da sala de aula. Então, ele começou a interagir com seus alunos e trouxe de forma diferenciada os números, os cálculos para que as crianças, para que os jovens, os adolescentes pudessem aprender melhor a matemática. Então, ele se tornou conhecido mundialmente e pôde transformar a visão do aluno, que o que era chato passou a ser divertido. Legal. Aí, Malbatan. Tá vendo? Eu nem sabia o nome do cara. Mas bom, a gente continuando nessa pegada de educação, tem uma outra questão aqui que eu queria saber e queria conversar com vocês. A respeito do seguinte, escola pública. E aí? A escola pública funciona? A escola pública forma? Forma ou não forma? Tem muita gente que diz que não, mas tem muita gente que diz que sim. A Enidari, por exemplo, ela vem lá da Escola Classe 31 de Ceilândia, onde aprendeu um monte de coisa e pode falar pra gente muito bem a respeito do que ela viu, do que ela passou na escola pública. É ou não é, Enidari? Manda aí. É isso mesmo, professor. Eu posso dizer para você que a escola pública, ela forma sim um aluno, mas dependendo da gerência da escola. Se for uma escola onde tem colaboradores competentes com o intuito de ensinar, de fazer de tudo para o melhor do seu aluno, com certeza ele vai ter o melhor. Como exemplo da Escola 31, que foi a primeira escola que eu estudei, né? Lá está tendo um projeto de karatê, e que é uma forma da pessoa, do aluno em si, poder dinamizar mais, não ficar naquela rotina só de estudo. Tem um lazer, o que faz com que a pessoa aprenda mais. Eu posso dizer também, por todas as escolas públicas que eu passei, que não foram só uma, foram muitas. E todas que eu passei, eu vi muitos problemas, mas eu também vi muitas coisas boas, sabe? Então, se a gente interagir como um todo, procurar resolver os problemas, minimizar os conflitos, nós teremos uma educação de qualidade na escola pública também. Basta a gente ser companheiro, basta a gente fazer a diferença em comunidade, um ajudando o outro, um buscando a dificuldade do outro para poder melhorar. Aí, ó. É isso aí. A mesma coisa que eu penso, que escola pública, ela funciona, mas vai estar dependendo da sua gerência, dos professores que ela tem. Não é ainda, aqui no Brasil, uma questão de gerência pública, de política pública. Mas bom, isso aí, falar em política, né? A gente pode voltar aos tempos dos grandes pensadores gregos.
E o será? O que esses caras diziam? Por exemplo, Platão, Sócrates e Aristóteles. Aí eu passo a palavra para minha querida aluna aqui que está especialmente preparada para falar desses caras. Qual foi a grande contribuição desses camaradas para a pedagogia, para a educação em si? O microfone é seu. Então, nós temos, por exemplo, o Platão. O Platão foi o primeiro pedagogo por ter integrado o sistema da sua época, a dimensão ética e política. E ele defendia a virtude do homem ao conhecimento. Então, por isso que ele foi considerado o primeiro pedagogo e muito importante. Aristóteles, por que ele foi tão importante na época? Porque ele defendia na época uma educação para todos, tanto que, enquanto os outros filósofos davam aulas nos grandes castelos, para a elite, ele preferia dar aula em praça pública, onde outras pessoas, todos os jovens, tivessem acesso à educação. E voltando à importância do pedagogo, o pedagogo é tão importante que a sua função não se limita somente ao ambiente escolar. Hoje, cada vez mais, as empresas estão necessitando mais de um pedagogo. Por quê? O pedagogo, ele tem uma noção básica do ser humano. Então, ele age nas empresas, ele atua no RH, ele atua em palestras. Por isso, a importância é tão grande. É pena, infelizmente, que algumas pessoas não dão o valor que ele merece. Porque, na verdade, o pedagogo teria que ser, como nossa colega já falou, em primeiro lugar. Porque não existe médicos, advogados, altos profissionais que não passam pela mão de um pedagogo. Legal, aí. Bom, é isso, galera. Como vocês viram, a rapaziada aqui do primeiro período de pedagogia está cada vez mais afinada. Ao próximo semestre, eles já vão estar no segundo. E eu, com uma turma nova. É isso aí. Fica com Deus. Muito axé e dendê para todo mundo. Um abraço e tchau. Valeu. Pronto, tá bom.